Boa tarde, meus amigos, minhas amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Antes de prosseguir, você já pode se preparar para assistir o vídeo inteiro, que hoje eu vou falar de um tema muito interessante, que é a mística do estado vibracional. Esse é o título do nosso vídeo de hoje. O estado vibracional, desde que ele começou a ser popularizado, ele vem sendo envolto numa névoa mística, como se fosse uma realidade inatingível pelo praticante, como se fosse uma coisa de seres muito especiais que conseguem alcançar esse estado vibracional. E não raro as pessoas falam nisso e elas não sabem muito bem do que elas estão falando. Elas estão falando de uma realidade, de um âmbito abstrato, que é a energia, e elas têm dificuldade de sentir a energia, de discernir se estão ou não estão nesse tal estado vibracional, e acabou sendo uma coisa muito importante esse estado vibracional, porque afinal de contas, dentro dessa linha que a gente ouviu falar no estado vibracional, que foi a partir do professor Valdo Vieira, da Conscienciologia, da Projeciologia, as próprias citações do Valdo Vieira dentro de suas obras são citações muito vagas dentro da sua literatura. Como eu já fiz uma revisão, não total ainda, mas bastante exaustiva, de todas as citações que ele fez sobre estado vibracional nas suas principais obras. Então, uma hora é a autodefesa, é a blindagem total, é inevitável para alcançar a desperticidade. Ele associa estado vibracional com desassédio, com assédio extrafísico, com desobsessão, numa outra linguagem, com esse conceito também que é confuso de desperticidade, que é a desassedialidade permanente total que ele trabalha. Ou seja, ele associa o estado vibracional a uma série de conceitos que ele trabalha. Então essa mística é como se a pessoa precisasse desse estado vibracional. Por outro lado, a gente encontra essa mesma mística em outras linhas também. Ela é falada de uma outra linguagem, mas nós encontramos também na literatura taoísta, especificamente da arte marcial interna, que é o Tai Chi Chuan, que é a arte que eu trabalho, que é a forma como eles falam do estado vibracional. Bater no tambor, acionar o Qi como bater num tambor, a movimentação do Qi, as formas de circulação fechada das energias pelos meridianos, a linguagem utilizada, isso tudo dentro, claro que naquela época essas práticas eram proibidas, então elas eram envoltas dentro de uma linguagem mais confusa, alquímica, metafórica, em que era justamente para não ser muito bem compreendido. Então isso acabou vindo até nós como uma coisa mística mesmo. Até a mesma Índia, as iniciações do Kriya Yoga, as práticas de pranayama, tudo isso acaba chegando até nós como se fosse uma coisa de outro mundo, como se fosse uma coisa que não é palpável. Eu quero trazer para vocês aqui o seguinte: estamos falando de uma realidade que é próxima da realidade física, o estado vibracional, no nível que a gente consegue perceber do jeito que eu percebo o movimento das minhas mãos, do jeito que a gente consegue nomear o corpo energético como um corpo objetivo. O que eu quero dizer com um corpo objetivo? Um corpo em que você pode
literalmente movê-lo sob a ação da sua própria vontade, da sua intenção, do jeito que nós movemos a nossa mão e do jeito que nós deixamos de mover nosso corpo, do jeito que nós conseguimos regular a nossa respiração também intencional e voluntariamente, nós também conseguimos mover essa energia sob a ação psicocinética da nossa vontade e intenção. O que é essa psicocinética? É a ação da mente sobre a matéria mais física. Então nós vamos mover essa energia usando principalmente a nossa atenção e a nossa vontade e intenção. Quando a gente fala em estado vibracional, quando a gente fala em energia, em circulação de energia, o que a gente está falando aqui nos nossos vídeos? Estamos falando de uma circulação objetiva da energia. Não é mística. Não tem cor, não precisa de incenso, não precisa de música. Por outro lado, pode ser interessante como uma experiência. Por outro lado, se você quer colocar incenso, não tem ninguém que possa dizer que não. Não importa o que a literatura fale, se vai contra, se vai a favor incenso, se isso ou aquilo. O que importa é você fazer do jeito que você queira fazer. Nós temos que ter liberdade para fazer as nossas experiências. Então, mas a movimentação da energia, ela sendo uma movimentação objetiva, ou seja, você movendo um objeto, literalmente, você como sujeito, movendo um objeto, entre aspas, que é a sua própria energia. Você vai acionar a movimentação da circulação fechada, seja a circulação, seja pequena ou grande circulação. Então, essa circulação fechada de energias, você vai literalmente dar direção, a direção que você queira para essa energia. Inclusive, você pode dar uma direção para fora de você e não fazer uma circulação fechada, que é o que nos centros espíritas acaba sendo feito, que é chamado de passe. Você direciona a energia para fora. O reiki, mesma coisa, você direciona essa energia para fora. É claro que existe uma absorção, né, uma conexão com uma energia cósmica, mas a sua energia também vai junto. No passe, no reiki, se não me engano chama jorei, também que trabalha com imposição de mãos. O Qigong também trabalha com imposição de mãos. Por quê? Porque a gente está falando da mesma coisa. Quando a mística lá do yoga começa a vir com aquela conversa de despertar da Kundalini, até que ponto não se está falando de estado vibracional? Até que ponto não é a própria condição de pulsação sincrônica de todos os campos, de todas as energias, que é a característica básica do estado vibracional? Então, quero convidar você aqui a pensar comigo que meditação é uma prática científica. Os antigos, quando falavam em meditação, eles queriam nos trazer uma ciência muito objetiva, com fases muito bem claras. Retornamos, por exemplo, ao Yoga Sutra de Patanjali, onde ainda antes de Cristo, que pelo que sabemos ainda é pré-Buda, pré-budismo, as datas são meio confusas, mas de um modo geral parece que o Patanjali é pré-budista ainda, e que ele tinha conhecimento da antiga ciência indiana do Samkhya, que é uma ciência muito interessante, muito lógica, muito objetiva, e que fala para nós quais são os passos que temos que dar para dissolver o nosso sofrimento e alcançar o cume, que é o que chamamos modernamente
né, que foi apelidado no neologismo da Conscienciologia de terceira dessoma, que é a tritanatose, que é o fim das reencarnações, o que lá na Índia é chamado de moksha. Então essa ciência indiana que é trazida desse Samkhya, que não sabemos nem quais as origens disso, mas também não nos importa tanto, isso embriaga a prática antiga do yoga clássico de Patanjali em 8 passos muito objetivos, muito racionais. A gente não encontra misticismo algum dali, a gente não encontra Kundalini, a gente não encontra nada disso, a gente encontra fases muito claras de como o que a pessoa precisa estar praticando para alcançar o Samadhi. Então, quando a gente fala em estado vibracional, a gente fala de uma realidade que está junto com isso que é o Samadhi. E não tem nada a ver com se livrar de obsessor. Essa é uma das místicas. Aumentar a autodefesa psíquica, porque a pessoa tem medo dos espíritos. Então é preciso uma técnica para aumentar a defesa psíquica dela. Quando eu tinha medo dos espíritos, eu gostava dessa abordagem. Mas não é para isso que serve. Então, esse estado vibracional dentro dessa ciência, ele serve para outra coisa. Ele serve para regular suas energias em alto nível, para que você ingresse numa regulação superior ainda, que é uma regulação lá do núcleo da tua consciência, lá do núcleo da sua alma, de forma que você entre em contato com uma realidade de você mesmo que transcende, talvez, o que você acredita que é você, transcende os seus conceitos sobre a sua própria personalidade, porque nesse nível que está acima do estado vibracional, você existe sem perturbação. E é isso que significa Samadhi. É o si mesmo sem perturbação, que também tem o seu próprio espectro. O Samadhi, ele tem o início do Samadhi e tem um longo espectro de profundidade, que vai lá para as experiências de projeção para fora dos corpos, em corpo mental, em cosmoconsciência, que também não é uma realidade mística, é uma realidade vivenciável por nós. Então, meus queridos, a mística do estado vibracional, resumindo, que eu observo é essa. Então eu quero te ajudar aqui a resgatar e a olhar todo esse fenômeno, essa prática, como uma prática de uma ciência aplicada e que você pode, estudando essa ciência, obter resultados e alcançar sim o estado vibracional. Fico por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, aperta aqui para compartilhar esse vídeo para mais pessoas que você acha que tem esse interesse. Vamos espalhar essa informação. Comente, eu sempre esqueço, mas isso é fundamental. Comente, dê suas opiniões, suas experiências, questione esse vídeo, vamos conversar, traga mais para enriquecer o canal. Você também pode ajudar outras pessoas com suas próprias experiências, e o seu espaço é aqui nos comentários. Eu, quando posso, eu vou estar sempre comentando. Agora que eu aprendi a comentar, antes eu não sabia. O YouTube é meio complicado para a gente que é um pouco mais velho, para os novos não, né? Então agora eu entendi como é que são os comentários, agora eu estou conseguindo comentar todas as colocações de vocês. Então, aguardo vocês aí no próximo vídeo e desejo uma ótima semana para vocês.